Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Roberto Luiz Troster comentando e fazendo uma projeção sobre a precificação do dólar. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius falando sobre a contabilidade e seus registros no regime da competência. O CEO da LGPD Solution, Paulo Perrotti, passando importantes dicas aos empresários sobre prospecção de clientes. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Fique conosco. Prospecção de clientes é o processo de encontrar potenciais clientes que correspondam ao perfil ideal para o seu negócio. Qual a melhor maneira de fazer isso? Fique atento às dicas do CEO da LGPD Solution, Paulo Perrotti. Então, se você faz uma ação de WhatsApp, uma ação de call center, uma ação de ligação direta, e-mail marketing, você tem que responder duas perguntas relevantes. Primeira delas, qual é a base de dados que eu extraí aquele contato? E a segunda pergunta é, qual é a base legal para eu entrar em contato com aquela pessoa? Existem 10 bases legais de acordo com uma lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E uma delas é o consentimento. Ou seja, você coletou o consentimento para entrar em contato com aquela pessoa? Então são duas dicas muito importantes para você que faz prospecção de clientes se atentar. Não faça nunca um assédio a um cliente sem aquela pessoa te dar o consentimento ou se aquela pessoa estar preparada para receber esse teu acesso ou o seu contato. Porque isso pode ser entendido como uma violação de dados. E pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade que zela pela gestão e proteção de dados preventivo e corretivo, você pode sim incidir uma infração de dados e ser penalizado, inclusive com uma multa. Então, muito cuidado agora, já existe penalidades e multas que já foram aplicadas em razão de spam, ou seja, envio não autorizado de e-mail, acesso não autorizado via telefone, que empresas receberam penalizações e multas em razão dessas penalidades e infração de dados. Então fica aqui a dica, você que é executivo, você que é empresário, tomar muito cuidado com a jornada do dado do cliente para você acessar esse prospect, que é o quê? Coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento dos dados pessoais do seu cliente, tá bom? Fica aqui a dica, muito obrigado e até a próxima. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. Para onde vai o dólar? Essa é uma grande questão. Depende de 4 fatores. Um fator externo e 3 fatores internos. O fator externo é como o dólar está se valorizando no resto do mundo com relação a todas as outras moedas. Isso depende basicamente da taxa de juros americana. Quanto maior a taxa de juros, maior o fluxo de investimento para os Estados Unidos, maior é a valorização do dólar em relação às outras moedas, inclusive com o real. A taxa de juros americana subiu, então é razoável que esse fluxo de investimentos para os Estados Unidos, para os dólares, continue. Todavia, há 3 outros fatores que põem a taxa de juros para baixo. O primeiro aqui dentro é a balança comercial. A balança comercial este ano está batendo recordes históricos mês após mês e deve bater um recorde histórico esse ano. Isso faz com que, entre mais dólares, quando a oferta é maior do que a demanda, o preço da mercadoria cai.
O segundo fator é a taxa de juros. A taxa de juros, internamente, faz com que aplicar em reais seja mais interessante. Segundo, você atrai um fluxo de investimento estrangeiro também para dentro para aproveitar essa taxa de juros alta. Mais dólares entrando, mais investimentos em reais, isso faz com que o real se valorize e a cotação do dólar caia. E o terceiro fator é o fator político. Normalmente, instabilidade política faz com que você tenha uma fuga de capitais. Você não tem eleições esse ano, só o ano que vem, e só vão ser eleições municipais. Então, isso faz prever que você vai ter um período de estabilidade. O dólar, então, deve aprender a apresentar uma tendência de queda. A minha projeção é para um dólar no fim do ano, na casa dos 4,80. Dólar mais valorizado, isso ajuda também no combate à inflação. A inflação está mostrando números cada vez mais baixos, abaixo do projetado. Então, é uma coisa que tem que ser bem-vinda para o Brasil, mostrando o real cada vez mais forte. É isso. Você já ouviu falar do regime de competência, que é absolutamente distinto do regime de caixa? Explico. Imaginemos que hoje você tenha emitido uma nota fiscal de prestação de serviços no valor hipotético de R$20.000. Surgirá na contabilidade o seguinte efeito: um ativo a receber, chamado duplicatas a receber, vez que a empresa contratou com o seu cliente o pagamento deste produto, deste valor de R$20.000 daqui 30 dias. Então temos, acompanhe comigo, um ativo a receber intitulado duplicatas a receber e em contrapartida teremos uma receita com serviços prestados. Perceba que emitimos a nota hoje, neste teórico mês de setembro, e o valor vai ser recebido pela sua empresa, Caixa, apenas em outubro. Guardemos este exemplo. Vamos agora para um outro caso hipotético, uma despesa. Acompanhem comigo. Esta mesma empresa possui uma folha de pagamentos de seus colaboradores. Inerente, referente, competência também setembro de 2023. Porém, o pagamento da folha vai ocorrer apenas no 5º dia útil do mês subsequente, 5º dia útil do mês de outubro de 2023. Qual contabilização devemos fazer enquanto despesa com salários? A resposta é o mês de setembro, é o regime da competência contábil. Despesa com salários no valor de R$12.000 e salários a pagar, que é um passivo, que será pago, que será desembolsado apenas no 5º dia útil do mês seguinte. Então, voltando ao mês de setembro, no regime de competência, consolidando as duas operações aqui citadas, teremos uma receita com prestação de serviços de R$20.000, hipotéticos, e teremos uma despesa com salários de R$12.000. R$20.000 de receitas, menos R$12.000 de despesas, temos até aqui um lucro contábil, não é financeiro, não é caixa. Temos um lucro contábil de R$8.000 no regime de competência e correspondente ao mês de setembro de 2023. Fui claro? Muito obrigado a todos pela atenção, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é o Dr. Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Secretário, o senhor tem sido responsável por uma série de projetos e mudanças evolutivas dentro do governo de São Paulo. Nos conta um pouquinho a respeito? Olha, na realidade, desde o início, quando a gente começou a escrever o programa, nós focamos muito em duas vertentes. O governador Tarcísio sempre falou que
Nós precisávamos entender que São Paulo fosse um país, ele era a 21ª economia. Porém, É verdade. internamente, nós temos um desequilíbrio muito grande de PIB de regiões. Então, sempre o governador disse, vamos dividir o estado de São Paulo em 16 regiões, respeitando as regiões administrativas que existem hoje. Então, essa é a primeira grande mudança nossa. Então, a gente fez coalizões empresariais nos 16, tentando achar as vocações, e dentro dessas vocações é que nós estamos trabalhando a atração de investimento. Inclusive, até o momento, a gente já trouxe 243 bi para São Paulo entre 2023 e 2026, mas com esse foco, um foco de desenvolvimento regional. Levando também outra consideração que São Paulo, 81% do PIB está em 4 regiões, que é a Metropolitana, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos, e uma outra característica que são 645 municípios, mas 503 abaixo de 50 mil. E entre 50 mil e 20 mil você tem 117, abaixo de 20 mil você tem 386, e dentro desses 386 você tem 150 abaixo de 5 mil. O que fazer? Então, a nossa proposta é uma proposta de desenvolvimento regional com esses 2 focos e com forte atração de investimento. Bem, dentro de todo esse cenário, a grande indagação, e por favor esclareça aqui aos nossos telespectadores e internautas, é qual a visão do governo de São Paulo, especificamente nos pequenos negócios, ou seja, na micro, na pequena empresa e no meio, claro. Qual é a política? Se nós olharmos o mundo desenvolvido, a característica nossa sempre ela tem uma característica bastante interessante, ou seja, 80% dos impostos, ele sai da indústria. E 70%, 80% do emprego sai do comércio, serviço e pequenas indústrias. Então, você tem que fazer esse equilíbrio de desenvolvimento muito forte. Então, eu acho que nosso governo, muito liderado pelo pensamento do governador Tarcísio de Freitas, é que a gente coloque foco, entendeu? Na atração de grandes investimentos e no entorno você desenvolve o micro, pequeno e médio. Porque ele não vai desenvolver se não tiver algo atrativo. Né? Nós temos um defeito no Brasil que a gente fala em indústria como indústria fosse só automobilística, transformação, metal mecânica. Não, você tem indústria do varejo, você tem indústria do atacado, você tem indústria do turismo. Então, nós estamos muito focados em desenvolver o pequeno, o micro, pequeno e o médio no entorno das cidades, no entorno da vocação de cada cidade. Então, nós praticamente mudamos a Desenvolve para esse foco de empreendedorismo, da mesma forma que está o Banco do Povo e da mesma forma que está a Invest. Então, a gente está com um foco muito grande de alavancar pequenas cidades, da mesma forma que a gente quer alavancar o micro, o médio e o pequeno empreendedor. Existe algum modelo que esteja sendo desenvolvido, alguma prática que o governador Tarcísio gostaria que fosse implementado através da sua secretaria, do seu trabalho, da sua equipe? Olha, eu sou apaixonado por modelos. Eu brinco muito que na minha carreira de 10 empresas que eu fui presidente, das empresas que eu sou empresário, sócio, eu nunca gostei de inventar nada, eu gosto de copiar e melhorar. É bem melhor. É bem melhor, mais rápido. Claro. E por ter passado um tempo no Japão, eu adoro o modelo japonês, amo o modelo japonês, que é um modelo. Primeiro a gente tem que fazer uma parte de entender que o Brasil ele não tem uma política definida para micro, pequenas empresas industriais. Nós temos muito voltado para o serviço e comércio, tanto que você só tem simples de um lado e não tem de outro. Então, essa não é uma coisa que a gente desenvolve muito no Brasil. Quando você fala assim, vou fazer um distrito industrial, todo mundo quer grande empresa. Ah, eu vou trazer investimento, é só grande empresa. O modelo japonês, ele me chama muita atenção, que ele tem um modelo que cabe muito em São Paulo, mas muito. Que é um modelo onde você, num raio de 50 quilômetros, a grande empresa compra tudo no entorno de 50 quilômetros, o máximo possível. Entendeu? Porque não tem lógica você comprar acima de 50 por questões logísticas. Óbvio que vai ter produtos que não dá para desenvolver naquela região, mas você consegue montar cadeia, e o japonês fez isso, com o maior sucesso do mundo. Em alguns segmentos nós fizemos no passado, a Fiat fez em Belo Horizonte, quando ela montou toda a cadeia dela no entorno da fábrica. Entendeu? Eu acredito muito nesse projeto, já tem pilotos rodando, a gente está conversando com a Toyota em Sorocaba, estamos fazendo um piloto agora em Santa Rita do Passo Quatro, tem outro em Piracicaba, ou seja, eu acho que nós temos que desenvolver o pequeno e o médio. O que move uma riqueza do país é o empreendedorismo. Sim. Porque as grandes empresas são limitadas ao número de contratações que elas vão fazer. Entendeu? Quer dizer, quando eu fui presidente da América Latina da BRF, depois vice-presidente mundial, tudo bem, a gente tinha 120 mil empregados, mas quantas empresas no mundo
você tem 120 mil empregados. Poucas. Pouquíssimos. Então, o que vai desenvolver, e esse é o grande foco nosso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, por até uma diretriz do governador Tarcísio de Freitas, é como eu alavanco o pequeno e o grande. Eu tenho que dar sustentabilidade a ele. E aí não é só crédito, é qualificação, é projeto, é diretriz que envolve os prefeitos. Sem dúvida. Entendeu? Não tem como. Você precisa criar a vocação e dentro dela você ir desenvolvendo o microempreendedor. Crédito é um problema. Mas é uma grande solução se você direcioná-lo adequadamente. Agora, só uma coisa que também é interessante. O Brasil ele tem um defeito que é de legislação. Por quê? O americano, a cada $1 que ele empresta, ele consegue recuperar 0,81. No Brasil, para cada $1 que você empresta, você só consegue recuperar 0,18. Você trocou o 8 pelo 1. Essa que é a verdade. Isso é uma questão de dificuldade que a gente tem. Por exemplo, se você não pagar um carro, demora em média 16 meses para recuperar o carro, se eu achá-lo. Então, assim, tem algumas coisas na legislação nossa que dificultam o crédito ser mais barato. Porque quando eu tenho muito risco, o que eu faço? Eu subo a taxa para garantir meu risco de inadimplência. Então, esse é outro problema que nós estamos trabalhando em São Paulo, mas que vai depender muito do federal, mas é uma preocupação nossa. Eu acho que só um esclarecimento que o senhor colocou no início, que não existe a contrapartida do Simples. E a finalidade é exatamente essa no mundo sindical. Porque se o sindicato trabalhador não consegue ter duas negociações e não consegue entender que o interesse corporativo da Toyota é diferente do interesse corporativo do serralheiro da esquina, que é solidariedade e interesse. Então, só como informação em relação a isso. Mas que mesmo assim nós estamos assinando várias e várias convenções coletivas. Mas o senhor tem razão quando o senhor fala claramente da falta de uma política focada. E queremos parabenizá-lo, no sentido de dizer que o governador Tarcísio, o senhor, a sua secretaria, estão trabalhando para isso. Agora, o que mais que pode ser feito nesse sentido? Porque é um processo que tem início, meio e não tem fim nunca. Não. É um processo contínuo. Você tem que parar para pensar o seguinte, quando você tem, igual uma empresa, você toca na sua empresa, você faz o quê? Você monta um plano estratégico de curto, médio e longo prazo. Nós temos um problema também no Brasil, aí não é uma crítica destrutiva, é mais construtiva, e eu te falo como empresário, que é a minha carreira, claro. Né? Estou no governo muito mais em função do governador Tarcísio, que eu sou fã dele, e por isso eu estou me dedicando a esse momento, mas nós temos um problema no Brasil que a eleição acaba num dia e começa no outro. Então, você não consegue fazer um plano de longo prazo. Enquanto a economia brasileira for economia de governo e não de Estado, nós vamos viver isso. Que é o ciclo de você sobe, desce, em cima de uma insegurança jurídica que o próprio investidor fica louco. Ele fala, pô, mas nós combinamos isso, já mudou. É verdade. Então, assim, esse é um processo que ele tem um desenho. Você vai ter que facilitar crédito. E por que crédito em cima de micro e pequena empresa? Porque o crédito individual no Brasil, por todo esse risco de crédito, ele é inviável. O cara precisa ter muita garantia para ele poder tirar, basta ver os juros que correm. E não adianta só a taxa de juros estar alta. Se abaixar quando ela teve no 4 e no 2, também era difícil para o micro e pequeno empresário pegar dinheiro. Porque quando ela está em 4, ele vai no 6. Também a diferença acaba na verdade. Proporcionalidade. A própria FEBARBAN reconhece que o crédito para os pequenos negócios é mais caro do que para as grandes corporações. O que nós entendemos. Agora, o que nós não entendemos é a taxa de juros hoje no mercado, que é loucura. É um processo que não dá. Mas, assim, mesmo assim, eu acho que você tem que criar, e por isso que é uma parceria entre empresários, entre trabalhadores, que fica esse discurso muito político. Né? Você não pode levar. Se você levar a economia para o lado político, você a destrói. Isso está demonstrado em qualquer país do mundo, desenvolvido ou em desenvolvimento. Então, eu acho que quando você tem... Hoje nós sabemos que o poder de alavancagem... Você pega São Paulo. São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Ou seja, essas 503 cidades que eu te disse, ela domina 8 milhões e meio. Então, eu tenho 37 milhões e meio morando em 142 cidades. Ou eu começo a ter um desenho que envolva a micro, pequena e a grande por região, ou eu vou continuar montando grandes metrópoles. E nós sabemos o que significa grandes metrópoles. Claro. É violência, é tráfico e tudo mais que vem junto de uma grande metrópole. Todos os problemas que tem, trânsito e outras coisas. Então, a visão nossa do nosso governo é desenvolver o Estado como um todo mais equilitário. Esse é um ponto básico do nosso governo.
Para isso, você tem que atrair investimento, que é o que nós fizemos com esses 243 bi, mais ou menos, que tem até agora. De uma forma brilhante, diga-se de passagem. E aí você consegue respirar para montar esse entorno. E esse entorno é que ele tem a solução, porque vai ter crédito. Nós vamos dar crédito via Desenvolve, via Banco do Povo. Agora, eu tenho que organizar isso. Não adianta você achar que você pode abrir qualquer coisa. Então, o projeto dos 50 quilômetros ele é um projeto muito interessante, se ele é adotado pelas empresas, adotado também pelos trabalhadores, aqueles que querem ser empresários, empreendedores, como também nós. É uma questão da gente discutir, discutir, montar um projeto e segui-lo. Os pilotos estão indo bem. Que bom, que bom. O Simp quer participar nisso, o Simp tem interesse em ser um dos players. Vocês são fundamentais nesse desenho, porque você tem a capacidade, a capilaridade de informação que eu não tenho. Hoje eu dependo do empresário topar. E outra coisa, hoje topa-se muito também dos empresários, porque a responsabilidade social ela passou a pertencer a qualquer empresa hoje. Toda empresa fala de responsabilidade social. Toda empresa fala. É verdade. E não tem mais inclusivo do que o projeto 50 quilômetros. Claro. Às vezes eu me pergunto, por que um supermercado compra hortaliça e fruta fora de um raio de 50 quilômetros? Porque a agricultura ela não é só agro, tem indústria da agricultura, indústria da fruta. Então a minha pergunta é, o desenho ele é perfeito. Basta que as partes se unam para fazer um projeto que é de curto, médio e longo prazo. É verdade, é verdade. Eu acho que aí nós estaremos trabalhando juntos nessa iniciativa. Eu conto com vocês têm que vir. Conte com a gente. Esse é um governo que a gente define ele muito claramente como um governo 3D. Isso aí, desde o início da campanha, o governador falava isso. Nós somos um governo de dignidade, de desenvolvimento e de diálogo. Esse é um governo que está aberto ao diálogo. E nada melhor do que o diálogo para você construir. As próprias colisões empresariais elas estão sendo extremamente gratificantes, porque está ensinando os dois lados a ter diálogo construtivo. E nem sempre olhando só para o umbigo, né? Então você tem que olhar o todo. Então, agora que nós chegamos ao final do nosso tempo, eu queria fazer um convite para daqui a pouco tempo vou ter o privilégio de ter de volta no nosso programa para dizer a toda a sociedade o resultado da parceria, o andamento dos trabalhos e o encaminhamento. E agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, estarei de volta aqui a hora que vocês quiserem, a hora que precisar. Eu também acredito muito nessa parceria e muito obrigado por me receber. Nós que agradecemos, Dr. Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, por nos honrar com a sua participação. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br.